Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, sei lá. Bom, boa noite, quem sabe. Hoje a gente vai começar uma brincadeira nova aqui. A gente tem uma convidada maravilhosa que tá na brincadeira junto, na criação. Aê, chegou, dona Leandra Costa. E vamos dar um tempinho aqui, eu vou ver se eu consigo chamar a Leandra já pra live e a gente dá esse tempinho pro pessoal chegar. Aqui, muito bem. Você achou, Leandra Costa? Hello, Cass! Amazing Cass! Hello! Hello, Leandra! Tudo bem, lindona? Tudo bem, você? Tudo certo? Foi fácil, então? Olha só. Foi fácil, olha só. Foi Que fácil. Eu legal. tô no chão na sacada que é o meu companheiro. Olha que fofo, tomando Companheiro de sol. solzinho. Uhum. Como é que tá aí, Dublin? Dublin também tá sol, tá lindo. Ah, que delícia. Quente e frio? Ah, para esses lados do mundo é quente, né? Acho que 15 graus. É quente. Para vocês, pra gente seria friozinho. Friozinho, mas tá gostoso. Acabei de dar um passeio também. Dá pra ficar assim com um topzinho Olha, só. olha que honra quem tá aí. Cass Thomas, maravilhosa. Uau, como pode melhorar? Dani, Eduardo, Joana. Então, vamos começar a contar pro pessoal o que que é essa brincadeira nova aqui, Lê? Vamos, vamos. Então, a gente ontem tava batendo um papo, né, Lê, sobre criações e próximas coisas. E veio. Por que não criar uma série para falar de consciência do basics, vamos dizer assim, né? Desde lá, enfim, de como a gente chegou aqui, falar um pouco de como é a nossa história e de o que é Axis para quem nunca ouviu falar de Axis. Então, se você às vezes ouve a Luciana falar e tipo, do que essa maluca tá dizendo? Que isso? Então, a brincadeira hoje é como é que é, Lê? O que que a gente chamou? O que que a gente colocou? Tipo assim, consciência, como? Onde? Access? Acesso? O Quê? quê? Que negócio é esse, né? Então, Que é bem o que acontece. Assim, pelo menos eu tive essa, né, access consciousness, porque o que que é isso, né? O que que significa? E tem tanta coisa que a gente pode abrir, né? A partir de começar a conversar de uma perguntinha sobre o access. exatamente, Leandra. Então, essa ideia de trazer essa live, a ideia é fazer semanal, para vocês já saberem. A gente resolveu começar sem nada mesmo, né, Lê? Ontem a gente Uhum. falando assim, ah, vamos esperar e divulgar. Eu digo assim, tá, e se a gente começar com o que a gente tem agora, né? Então a gente vai começar a divulgar valendo a partir de hoje, a partir de agora. Sim. A ideia é que seja um encontro semanal, uma coisa rápida, aqui à 1 da tarde, via Instagram. Eu e Leandra Costa batendo um papo sobre consciência, sobre access, sobre quê? Hã? Como a gente começou no Access, o que que a gente faz? Sei lá, e se vocês tiverem perguntas também, quiser mandar pra gente, a gente vai na conversa. É isso aí. Então, sejam bem-vindos, vocês e todos aqueles que vocês convidarem, enfim. Bem-vinda, Lê, obrigada por topar a brincadeira. Leandra tem sido Obrigada uma a super você, Lu. companhia, né? E a gente pode começar, bom, Leandra, se você pudesse falar de Axis. Bom, beleza. Começando, por que ninguém traduz essa parada, né? Foi a Leandra que disse pra mim ontem assim, tá, Access Consciousness, por que ninguém traduz isso? Conta aí pra Sim. gente. Ué, eu acho que teoricamente eu não sei, eu não tenho a resposta, mas pela energia que eu posso. É algo universal, né? Acesso à consciência. Access consciousness. O que, né? E aí eu tava vendo, sabe, eu tava olhando que o Access, meio que o carro-chefe do Access são as barras de Access, né? E eu tava aqui com da apostila das barras, e a primeira página é isso. É a explicação, né, do Gary Douglas, do fundador do Access Consciousness, sobre o que ele fala, Access essas ferramentas, Access a companhia, né?
te dar essas ferramentas para que você possa chegar a mais consciência. Yes. É? Mas a gente pode, então, só dessa parte, a gente já pode abrir muito mais, né? Ah, tá bom, Access Consciousness. O que que é a consciência? O que que as pessoas entendem? O que que a gente entende como consciência? Legal, Lê, porque assim, ó, também isso que você traz agora me pontua uma outra coisa. O nosso bate-papo aqui é sobre consciência. No matter what. A gente vai falar mais de Access porque a nossa ferramenta de escolha, pelo menos nesses 10 segundos, é a minha. Da Leandra, com certeza também nesses 10 segundos. Então, assim, suas ferramentas têm funcionado pra gente, tá, pessoal? Mas não tem que... Não é um caminho único, não tem um jeito certo. Então, a gente está aqui para bater um papo sobre, beleza, e o que é consciência para você? E como é que a gente pode ter mais disso? A gente escuta muita gente falando, né? Ah, vamos estar mais consciente, mais consciência ambiental, mais consciência disso, mais autoconsciência, mais consciência de tudo, né? Então, quando a gente, dos seus sentimentos. E quando a gente começa a olhar no dia a dia, eu vou começar com uma historinha, já que é pra gente falar da gente, né? Vai, Tipo, você chega a Access pra mim, né? Na verdade, vamos começar por onde chega a consciência. Eu sempre gostei de brincar com umas coisas que, mesmo pra mim, parecia meio louco. Mas eu sempre brinquei com elas. Tipo o quê? Tipo o quê? Eu, criança, sempre conversei com árvore, com planta, com... E eu lembro que eu brincava de meditar. Só que a minha brincadeira de meditar... Então, a minha forma de meditação, eu não tinha nenhuma referência, tipo, eu nunca tinha feito yoga, eu nunca tinha feito meditação de fato, não, né? Não tinha nenhuma relação de alguém que me ensinou. Então, para mim, a meditação era quando eu parava num momento meu e entrava em contato comigo. E quase sempre a minha brincadeira ia para imagens que vinham. Então, tipo assim, como se fossem coisas aleatórias que vinham na minha cabeça. E muito era essa relação com a natureza. Vinha muito mesmo, assim, cenas... Bom, aí nasci em Belém do Pará, aquela coisa toda que acaba, de alguma maneira, é parte, né, do que a Luciana viveu. Cresci numa avenida que dava de frente pro que a gente... o Museu Zoobotânico de Belém, Emílio Guild, onde tem umas pesquisas e tal, mas assim, era tipo uma florestinha que quando eu caminhava pro colégio, eu enxergava aquela floresta cercada, né? Porque é bem no centro da cidade, mas é uma área murada, com muitas árvores. Então, assim, para mim, brincar com consciência sempre teve uma pegada, primeiro, de mágica, de uma coisa que eu não entendia bem o que era. Sempre teve uma coisa de brincadeira, de experimentar. Eu não estava exatamente preocupada em fazer certo naquele momento, naqueles 10 segundos. Quanta diferença, né? Ai, meu Deus. Vou voltar lá. Volta. E sempre teve muito a ver com o planeta. Pra mim, Luciana. Como é que começa pra ti, Lê? Assim, aleatoriamente também, de novo. É um fato aí. Vai, Fran. Uai, você falando assim, eu não me lembro de nenhum fato assim, que fala, nossa, isso me lembra mais consciência. Aham. Eu acho que quando eu chego em um momento de mais paz, assim, em momentos de, sei lá, tá num lugar, sabe, uma floresta, ou na frente do mar, ou tá aquela mente mais, sem ter que ficar pensando, né? Que nossa mente está sempre muito pensando em tudo. Então, sabe, momentos que você fica contemplando o que está à sua frente. Isso para mim, pode ser um pouco da consciência, né? É mais do que a minha mente, é mais do que eu. É um mundo, né? Que presente. Ah, e olha só que presente da Leandra, né? Porque é sair da mente e é esse o lugar onde tu tá vendo tudo, tá presente com tudo e não tá julgando nada, né? E é esse lugar assim, que você nem. Não, agora eu vou nesse lugar, né? Todos nós temos esses momentos. Né? E aí que é isso. Nossa, aquilo realmente foi aquele momento de pura, sei lá, liberdade até. Yes. Muito legal ouvir isso, Lê.
nessa trajetória de lá de criança até agora, eu passei por um monte de coisa, né? E isso que a Leandra trouxe agora me lembrou de sei lá, de uma das coisas que eu ouvi numa das linhas, é que era essa coisa do silenciar a mente, mas obviamente a ferramenta é silenciar a mente. Como? Senta lá e medita, gente. Isso que eu brincava lá quando era criança, nunca era 100% mente vazia, mas ela tinha esse espaço de paz, né? Uhum. Agora, se eu tento fazer uma meditação, a tendência, dependendo do meu estado no momento, né? Mas a tendência é que a tagarelice mental tá lá o tempo todo, né? E se a gente também vê, sei lá, linhas como o budismo, vão falar assim, você não tem que brigar contra isso, né? Uhum. É você observar tudo isso. Então, esse lugar de observar, e a outra linha que falava quando você está 100% presente, isso que a Leandra falou, sei lá, às vezes pode ser a floresta que traz isso, pode ser energeticamente qualquer outra coisa. Para mim, hoje é o que é estar consciente. Uhum. Mais consciência. Também vem acompanhado para mim com um senso de leveza. Engraçado isso. Né? Leveza, é. E onde a Axis entra nessa parada para você, Lê? Conta para mim. Senão só eu falo para caramba e eu falo, né? Bem-vindos, queridos. Aí eu vou voltar no Axis, vou voltar lá quando eu fiz o meu curso de barras, que foi a primeira vez que eu recebi barras. Que né, é um dia inteiro, tem uma apostila, e você faz 2 vezes e recebe 2 vezes barras. Eu acho que as barras, elas me deram um pouco disso, dessa meditação, dessa contemplação. Nem todas, né? Desde então eu sempre recebo, né? Mas nem todas as sessões, todas as sessões são diferentes. Mas eu acho que em um momento, naquele começo de conhecer sobre as barras de receber, eu tive sabe, cara, um alívio, um relaxamento, nem essa desconexão e mais ficar lá com você. Eu acho que isso, quando eu penso em Axis e nessa consciência, lá no começo, uma coisa um pouco mais, né? Nem diria simples, eu acho que essa foi a minha primeira experiência, assim. Primeiro contato, né? E com você? Pois é, daí começando com seguindo de uma coisa para outra, essa certa inquietude de procurar onde é que eu encontrava mais desse lugar de tranquilidade, comigo mesmo, que nem sempre está presente, eu cheguei numa sessão de barras. Uma pessoa, enfim, na época, eu estava mergulhada na Diksha, que era uma coisa... Eu também não! Você também estava na Diksha? Então, primeiro era Reiki, depois teve uma fase budismo, uma fase... Gente, eu fui em tudo que é igreja, assim, evangélica, metodista, o que vocês imaginarem. Nessa busca de o que é isso que acalma aqui dentro e que me dá esse senso... Porque para mim, uma coisa também que para mim, daí quando adolescência... Ai, gente, desculpa, a minha conversa é meio louca, né? Mas ok. Mas tudo bem, é nóis, vamos lá. É nóis. Gente, bem-vindos. Assim, ó, se você não está interessada, a ideia é que Talvez nós estejamos, mas não tenho certeza. Exatamente. A ideia aqui é... Oi, Silene. Oi, Silene. A ideia aqui é fazer bate-papos sobre consciência, sobre access consciousness, sobre ferramentas abertos, né? Para responder perguntas de vocês, para falar das nossas experiências, para contar para vocês, né, como é que a gente vive essas coisas no dia a dia. E que a gente não precisa estar certa. Por favor, não comprem o que a Leandra está falando aqui como verdade ou como certo. Faça perguntas, né? Depois a gente vai chegar mais nisso. E a gente vai fazer isso todas as sextas-feiras, esse horário. A gente não divulgou antes, a gente está começando a divulgar agora. Fazendo e divulgando. Mas, enfim, a gente falando aqui, me veio assim, cara, eu tive nesse monte de outros lugares e a inquietação interna para mim era uma coisa assim, cara, não é possível que é só isso. Eu olhava o mundo e dizia assim, cara, não é possível que é só isso.
com um monte de pontos de vista que eu já tinha comprado sobre tudo que estava errado. E eu vou dizer que às vezes eu ainda vou, às vezes eu olho para o ser humano e digo assim, gente, eu sou isso aí também, né? Que coisa interessante. O que é isso que a gente está fazendo? Que coisa é essa? Que pira Sim. é essa? E assim, muitas vezes fui pro lugar do, cara, não tenho esperança. Que é isso que tá rolando, né? Então, Uhum. uma coisa, outra coisa, outra coisa, a partir de uma pessoa na Diksha, eu fui fazer uma primeira sessão de barras. Que engraçado para mim também, a partir de uma pessoa na Diksha. Veja só. E aí, se a gente olhar, né? A gente Obrigada, Diksha! precisou, precisou de tudo isso para poder receber das barras. E eu fico olhando para mim realmente, porque a Hum, da Diksha foi o primeiro momento antes do Access, onde se falava de consciência de um lugar mais é. de. Não do certo e errado, porque eles tinham muito. Pelo menos a pessoa que dava os cursos aqui, que era o. Ah, meu Deus do céu! Fugiu o nome dele maravilhoso, gente. Ah, eu vou lembrar. Um moço da Holanda que mora aqui em Santa Catarina. Ah, O não. Gui, o Guires. Sabe, Guires. Ele vinha fazer o curso, o cara é holandês e tal, fez toda aquela preparação. E pelo menos do jeito que ele apresentava, ele sempre dizia assim, como seria a gente sair da comparação? E ele era a primeira pessoa que falava assim, que quando eu estava dizendo que aquela roupa da fulana era bonita, eu estava muitas vezes em julgamento da aparência. Então, o julgamento positivo foi a primeira vez que eu tipo, Que ouvi você falar. teve isso. Quem sabe eu precisei daquilo, né? Para eu poder ouvir do Axis e receber do Axis, sabe? Muito legal isso, é. E que engraçado você também, né? Fih, Total. Paula, bem-vindos. Manda pergunta se tiver aí. O que é consciência para vocês? A gente está falando aqui pra gente. E como a gente começou, né? Nessas brincadeiras. Mas assim, Lê, a minha primeira sessão, eu só lembro que eu apaguei. Eu dormi. Dormiu, né? Dormi. Eu apaguei. E hoje em dia é difícil dormir. Dormir. Mas essa é uma coisa muito louca mesmo, de como se tivesse que desligar alguma coisa para eu poder receber a sessão, sabe? Era muito interessante. E o que começou a acontecer foi mais relaxamento logo de cara. Eu sempre falo que eu comecei a perceber para mim uma mudança na alimentação, foi bem interessante. Primeira Que coisa legal. foi o jeito que eu comia, bem louco. E não quer dizer que é igual, tá? Mas assim, a minha relação com a comida mudou um tanto ali nas primeiras. É, Não, eu tive essa experiência de, né, dessa tranquilidade, pode ser consciência, e ao final do dia eu tive muita dor de cabeça. Eu falava, como assim eu tenho dor de cabeça, sabe? Pô, eu vim para me sentir bem, me sentir um pouco, agora eu tô com dor de cabeça, então é tudo que pode acontecer, né? Numa E sessão eu de tive barras gente que também. recebeu sessão minha, assim, ó, gente que não conseguiu deixar a sessão terminar e que saiu correndo. Uhum, Do uhum, tanto de uhum. desconforto. Cara, mudança e consciência nem sempre é confortável. Nem E sei. já teve gente que dormiu, já teve gente que saiu com dor de cabeça, que nem a Leandra tá falando, né? Uhum, uhum. São algumas coisas que acontecem. O que que você está acessando, né? Que nem sempre termina em flores e rosas. Que lindo que foi isso, né? Com barras e com muitas É coisas massas. outra aí nessa conversa, né? Isso foi outro presente que a Axis me deu. Porque não tem consciência, não tem que ser sobre sofrimento, Uhum. mas não elimina o desconforto. Porque, cara, também outra coisa que rolava muito no meu mundo era tipo. Eu vou fazer isso para me sentir melhor. Não pior. Então, quer dizer, eu não posso ficar desconfortável. Olha que interessante. Mas, ao mesmo tempo, todas essas técnicas falavam de um processo de liberação que era sempre doloroso. Então, supostamente, uma hora ia ficar melhor, mas sempre durante tinha que ser doloroso. É. Como é para vocês, pessoal? A brincadeira aqui é interagir. E até assim, ó. Que é consciência para você? Quem sabe até alguém tá afim aí de entrar no. Não sei se a Vi tá aí.
A fim de dar um oi aí, Vi. Não sei se ela tá, acho que ela saiu já. E Access Consciousness, então, para você, Leandra. Quem não sabe, eu posso dar um spoilerzinho? Pode? Quem não sabe, a Leandra trabalha pro Access lá junto da fonte, meus amigos. Ela tem contato direto com o Gary, com o Dan, com o David. Ela tá na criação do El Lugar. Então, para quem já está aqui, que já conhece um pouquinho de Access, sabe do presente que é esse projeto, essa ideia de construir com a Terra e de ter um lugar onde a Terra é que decide o que vai ser construído e onde tudo, mesmo que seja buscando que tenha lucro, não é o lucro acima de qualquer coisa. É exatamente o ponto onde a gente pode ter lucro e também honrar a Terra, honrar o planeta. Então, assim, que coisa mais linda, né? Uhum. A Leandra tá lá. Mas, assim, fala pra gente, Lê, se alguém te perguntasse, esquece o que você... Alguém te diz o que é Access. A gente sabe que é uma empresa. O que é pra você Access, afinal? Nossa, menina, o que é Access? Uhum. Acesso o quê? Acesso o quê? Consciência onde? Eu acho que eu ainda tô nessa. Acesso o quê? Consciência onde? Well, a Access para mim é... Porque eu trabalho, né, na empresa. Eu trabalho com essas pessoas que criam, não são uma das criadoras, as grandes criadoras, e com outras maravilhosas. A Access para mim são várias coisas. É espaço, como você fala, allowance? Permissão. Permissão. Não deu certo, vamos de novo. Ah, isso aqui tá mudando, beleza. Isso aqui não deu certo? Tá bom, então vamos tentar outra coisa. É um espaço em que você pode ser você no que você quiser. No que você estiver fazendo, quer dizer. Então, se eu estou fazendo, sei lá, estou criando uma planilha. Eu posso ter a minha identidade nessa planilha. Não tenho que fazer a planilha como todos no Access, né? É uma coisa... Pá. Então, assim, é um lugar onde é uma empresa, né? Cria, aí vem no mundo inteiro, tá em quantos países, meu Deus? Mais de 100 de todos os países. Mas continua sendo uma empresa em que usa as ferramentas do que ela trata. Não é aquilo, a gente vende isso, a gente é outra coisa. Não. Para mim, Access é tudo isso, é esse espaço em que você trabalhar dentro do Access e tá na classe, desde a classe da Barras ou até uma classe mais avançada com Gary, com Denon, com os outros facilitadores, é isso que te dá. Essa coisa de você estar lá e você olhar para você e sempre tentando mais aquela consciência, mais aquela consciência, mais aquela consciência. O Thiago que me deu a dica aqui, entrou aqui na live, não sei se ele está ouvindo, temos que agradecê-lo, porque essa conversa ontem com a Leandra começou a partir da discussão de tipo, tá, mas e quem não sabe o que é Access? Que foi uma coisa que o Thiago me dizia assim, tá, Lu, mas se eu te escuto falando, eu não entendo do que tu tá falando. Sim, é isso que a gente quer quebrar essa parede. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem, porque pra gente, é o que a gente falou ontem, né, que a gente tá dentro disso. Então, é muito fácil a gente já partir para uma conversa que é um pouco mais aleatória, né? Mas não é. Então, se qualquer coisa, qualquer pergunta é bem-vinda. Lu, como que você, para você, como que você começou no Access, né? Você já falou que teve as barras, e para você assim, continuar e se envolver mais, como que foi isso? Então, o início foi sempre muito seguindo energia. É engraçado porque apesar de eu ser extremamente mental, eu tinha uma sensação interna, e aí eu vou tentar usar as palavras mais simples possíveis, tá? Mas era um sentimento quase, uma sensação interna, no início de que eu sabia o que era aquilo. Quando eu fiz a primeira classe de barras, por exemplo, a facilitadora me dizia dos pontos e era a sensação de que eu tinha uma certeza tão certa de que eu estava no lugar certo, sabe? É aqui mesmo, tá? Eu percebo que, enfim, de algum lugar eu sabia. E aí, assim, a primeira classe que eu disse, cara, isso é pra mim mesmo,
tem alguma coisa que isso aqui é um presente para mim. Foi o primeiro Sendo Você Mudando o Mundo que eu assisti com o DEM, que foi no Rio de Janeiro em 2017, 18. Uau, que Ali. presente. Que no fundamento ainda, eu fiz um fundamento antes e ficava assim, tá, mas é meio estranho esse negócio, sabe? Não vou dar... É como a Poliana falou, muita gente já falou isso pra mim, que não entende o que é Axis. A gente começa lá, Poliana. Estranho isso. Pois é, Poli. A Poli é uma super facilitadora, gente. Então, assim, ó, essas sextas-feiras vai ser pra gente falar do que é Axis, do que é barras, do que é consciência para Axis, enfim. Então, quando eu cheguei no Axis, eu também não sabia o que era Axis. O que eu sabia? Sabe aquela... Vamos usar o mais próximo, assim, quase que aquela intuição de que eu sabia alguma coisa sobre aquilo e de que aquilo ali podia me dar alguma coisa preciosa. Naquela hora, gente, apesar, de novo, do doutorado que estava na época, foi bem na época que eu precisava escolher se eu largava o doutorado, se eu ficava no doutorado, enfim. Mas foi um momento que, apesar dessa coisa muito mental, da maioria das minhas escolhas, muito racional, eu consegui seguir totalmente tipo um entusiasmo que deu ali. E quando essa classe do DEM aconteceu, mesmo sem eu saber o que era Axis, a sensação que eu tinha é que aquela coisa falava comigo dentro de mim. E você tinha feito fundamento antes ou você já fez o BNU com o DEM? Fundamento antes. Eu fiz uma classe de barras e um fundamento antes desse BNU. Mas você quer falar um pouco... Eu só ia pedir para você falar um pouco do que é o BNU, para as pessoas também que já não... O BNU sendo você, né? Sendo Você Mudando o Mundo é o nome da classe. Essa classe ela pode ser feita tanto com um facilitador certificado em BNU, pode também ser feita com o DEM, que é co-criador do Axis, né? Então ele está há 21 anos agora. A gente acabou de ter o Dia Internacional de Sendo Você, que foi criado pelo Axis, proposto pelo Axis, mas aprovado, é um dia internacional sobre essa ideia de que ser você, ser isso que você sabe que é possível e não acreditar no que os outros... Tipo, quantas vezes você sabe de alguma coisa lá no fundo que é verdadeira para você? Você sabe aquelas verdades mais loucas? De novo, que nem eu falei ali, quando eu era criança, essa minha relação, por exemplo, com uma árvore, com um bicho, isso era uma coisa que era minha. E se alguém dissesse para mim que isso era mentira, quantas vezes a gente cortou isso? Eu cortei, principalmente com as plantas. Com os animais era uma coisa mais... Tipo, o animal reage, né? Então era um pouco mais fácil, apesar de não ter essa compreensão da consciência que eles são, que o corpo deles é. Isso foi Axis que me deu. Mas, assim, me deu como um reconhecimento de algo que eu já sabia e que eu enterrei. Então, quantos de vocês sabem que alguma coisa é possível em relação à própria humanidade? Viver diferente nesse planeta, sabe? Outra realidade mesmo, um jeito diferente. Será que a gente tem que basear tudo em sofrimento? Em relacionamento, sei lá, quantos de vocês se relacionam e veem umas coisas acontecendo, ou veem casais que vocês, em princípio, admiram e veem umas coisas rolando que você diz assim, como assim? Sabe, quando a dominação e o abuso é o que orienta a relação. Eu olhava para aquilo e dizia, gente, isso não faz nenhum sentido. Meus pais tinham uma relação muito louca, assim, sabe? Meu pai era um cara extremamente ciumento e violento. E a minha mãe, ao mesmo tempo que lutava contra isso, se submetia. Então, tipo, assim, eu olhava para aquilo e dizia assim, e isso é amor? É isso aí? Tem certeza? Que caca é essa? Então, tipo assim, e as pessoas, não, mas é assim. É assim. E você sabe, e você mesmo, né? Com você, você fala, não, tem mais. Exato. Tem mais do que isso, né? Existe mais além disso. Só que se tu acredita nos outros, tu vai fazendo o quê? Ah, né? Deve ser. Eu que tô louca. E aí, o que acontece é que eu não sei, não posso falar por vocês, mas a gente vai murchando. A gente começa a perder o brilho, a gente começa a perder o entusiasmo. Eu tava nessa, assim, nossa, era a sensação de que não valia mais a pena. A sensação que não valia a pena. Essa é a sensação. Porque nada que era
verdade para mim podia estar no meu mundo, porque eu ouvia de todo mundo que era mentira. Eu comprei muitas coisas. Aí, de novo, isso não é responsabilidade dos outros, né? Daí a gente chega numa classe como o Sendo Você Mudando o Mundo, e o Dan fala de tudo nessa classe. Das coisas mais alucinadas que tu sequer imaginar. Mas ele dá voz para esse lugar onde tem aquela coisa ali dentro de você que você... E ele fala, isso ele fala tão lindamente, me toca, sabe? E se você sabe, você é parte das possibilidades do planeta. Aquilo que você sabe sobre relacionamentos, sobre essa comunhão com os animais ou com as árvores ou com outra coisa, o que você sabe sobre viver em sociedade e família, é parte das possibilidades que estão disponíveis se você não jogar isso fora. Então, aquela classe que é, digamos, sobre você e sobre o que você sabe e sobre te trazer de volta para o que você sabe que você aprendeu que não era, que era mentira, aquela classe foi onde eu disse assim, uau. Tem mais aqui, hein? Isso é. Essa consciência é boa, hein? Isso. E eu lembro que eu ouvi o Dan falando e eu disse assim, cara, da onde esse homem veio? Sim. Sabe, tinha essa sensação da onde esse homem veio, porque ele fala de alguma coisa que lá no fundo eu sei, mas da onde ele veio que ninguém fala igual ele. Então, e ele fala desse espaço de ser ele. Ele não tá pedindo a aprovação de ninguém. Ele não tá nem aí. E eu lembro dessa sensação de que ele falava, e às vezes de que ele falava na minha cabeça, mas não só ele. É engraçado porque dali também que eu comecei a reconhecer o quanto eu estava consciente das coisas que iam na cabeça dos outros. Alguém ia no microfone fazer uma pergunta e ele perguntava alguma outra coisa na facilitação. Eu sabia o que a pessoa ia responder antes da pessoa falar. E eu comecei assim, pera, o que? Sim. Eu tô ficando louca. Ou a pessoa faz a pergunta que você queria fazer. Yeah. Como isso, Lu? Como que é isso? Yeah. Tipo, tem uma conexão maior e uma coisa por cima ou por baixo, ou sei lá, de tudo isso. E aquilo que tá rolando aqui na minha cabeça não necessariamente é da minha cabeça. E ao mesmo tempo, tem outras pessoas percebendo o que tá rolando na minha cabeça. É impressionantemente difícil mentir numa classe. É um negócio muito louco. É um negócio muito louco. E ao mesmo tempo, tem tanto espaço, né? Tem tanto espaço. Tanto espaço. Então ali, eu comecei desde essa classe, eu embarquei numa coisa do tipo, quando eu não ia para a paralisia do cadê o dinheiro, que às vezes eu ainda faço, gente, não achem que minha vida tá perfeita, resolvida, não é isso. Mas naquele começo ali, que eu nem via a Axis como negócio, eu nem via a Axis como empresa. Eu só tava ali 100% porque era muito... Alguma coisa me chamava, me atiçava uma curiosidade, uma coisa que eu queria mais daquela coisa lá. E te fazia bem. E me fazia bem. Eu lembro que eu embarquei dali, eu emendei um Voz Certa para você com a Silvia Puentes lá, tipo, na mesma pegada. E para quem não sabe, a gente agora começa a falar de outras Então, em Axis tem vários, como a gente pode falar? Setores. Especialidades. Mas Então, agora a Lu estava falando do Sendo Você, ela foi e fez uma classe da Voz Certa para Você, onde é uma classe que fala sobre isso, essa sua voz. Né? E tem exercícios, e tem as perguntas de como você consegue botar a sua voz e ser você e a sua voz novamente está no mundo. Então, você segue, Lu. Não, é isso aí. E a gente falou do Sendo Você também, né? Uhum. Mas essa classe você fez foi a seguinte depois do Sendo Você. Mas falando em braços, né? Setores, a gente tem um setor, digamos, do Sendo Você Mudando o Mundo, ou do Sendo Você, que também tem facilitadores que vão trazer mais dessa energia. Pode ser, que nem eu falei, com o DEM ou com outro facilitador. Enfim, acho que a gente merece até um dia a gente falar só disso, né? Sim, a gente pode falar sobre especialidades de Axis.
perguntar, né? E hoje, assim, né? Era meio que esse lançamento, assim. Se tu pudesse dizer, Lê, uma ferramenta, assim, que pra ti, quando a gente fala de consciência ou quando a gente fala de Access, é a primeira coisa que te vem na cabeça. O que seria? Pra gente ir fechando, porque a ideia é fazer, pessoal, meia horinha, pra não ficar cansativo e tal. Vai ficar gravado, e daqui a gente vai fazer sexta. Vocês podem comentar embaixo, ou durante a live, ou depois na gravação ali, temas que vocês querem, perguntas que vocês têm sobre consciência, sobre Access Consciousness, sobre, né? Enfim. Mas como hoje era, tipo, o nosso primeiro bate-papo, e a ideia é realmente... Cara, quem nunca ouviu falar de Access, como é que entende um pouquinho de Access? Como a Polly falou, as pessoas dizem para ela que não entendem o que é Access. E aí, eu ia fazer a pergunta, será que a gente precisa entender o que é Access? Mas a gente pode chegar. Boa, Leandra! Enfim, eu acho que é algo que é bem básico e que é algo que não fazia parte da minha vida, fazer perguntas. É uma das ferramentas que o Access te dá na cara. Faça perguntas, sem esperar a resposta. Mas faz a pergunta para que isso crie mais, abre espaços. Então, eu acho que eu diria o que mais é possível. A pergunta que é o que sempre me vem assim, que é Access. O que mais é possível? Uau. Sei lá, um exemplo. Não, eu ia dar um exemplo. Pode falar, pode falar. Não, o exemplo não veio. O que mais é possível? Cara, a pergunta tem um poder transformador. Eu acho que também merece ser um dia um tema, né? Porque para mim também é a ferramenta básica. Se qualquer pessoa que vai numa classe introdutória de Access, nem precisa ser uma classe de barras, numa intro sobre barras, qualquer introdução sobre qualquer tema do Access, vai ter pergunta. Só que é uma pergunta diferente, porque ela, que nem a Leandra falou, não é uma pergunta voltada para qual é a resposta, especialmente qual é a resposta certa. É alguma coisa que tem um poder de te tirar de todos os pilotos automáticos e de quebrar tudo aquilo que você faz só porque você não está presente. Porque não dá para fazer uma pergunta de verdade se você não estiver presente. Se você estiver presente, você faz uma pergunta. E na hora que você faz uma pergunta, você tem, como a Lê falou, né, o que mais é possível. O que mais é possível abre, é como se fosse o leque de possibilidades para você enxergar. E aí você só faz a escolha automática e inconsciente se você quiser. Uhum. E eu não digo essa coisa, o que mais é possível? O que mais é possível? O dia inteiro, o que mais é possível? É realmente dessa pergunta, o que mais é possível? E veja o que acontece. Yes. A gente pode também um dia desse falar só de pergunta, né? Porque a gente pode, sim. Muita coisa, a gente pode só tirar um pedacinho e falar sobre isso. Mais alguma coisa para hoje, Lê? Não sei, o que você acha, Lu? Lê, Lu, lê. Lê. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Que eu acho que por hoje o que a gente podia nesse momento não é o que a gente podia, mas eu acho que é o que veio, o que vinha, né? Era a ideia. Primeiro, apresentar a brincadeira para todo mundo, para vocês saberem que a gente vai estar aqui nas sextas-feiras, à 1h da tarde, mais ou menos meia horinha. A gente vai fazer isso sempre via Instagram. É sempre gratuito, né? E é um espaço de, primeiro, falar de consciência, número 1. Sim. Access é isso. Segundo, falar de Access, de ferramentas. E discutir qualquer assunto que tenha a ver, ou com uma ou com as duas. Vamos lá, consciência, certo? Porque Access é consciência e qualquer coisa que vocês queiram trazer, discutir. De repente a gente pode ter mais convidados em alguns dias específicos. Agora que o Instagram, pelo que eu sei, permite lives com um pouco mais pessoas. Mas é possível. Mas é possível, vamos aqui nos divertir. Se for divertido para você, sexta-feira que vem nós estamos aqui. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você. E coloque as perguntas, pessoal, ou aqui, ou na gravação. Depois eu vou mandar essa... Ó, Dani, obrigada, queridona. A Dani é maravilhosa.
já está em Axis já há um tempo também. Agora, manda ver, né? Se tiver uma pergunta mais específica, o que você perceba também, Dani. Também pode ser uma pergunta de vocês, mas pode ser que seja uma pergunta que vocês percebem que se a gente trouxer e conversar sobre aquilo, vai criar mais para todo mundo. E vocês sempre podem repetir a pergunta também, porque a gente assim, a gente vai aí tentando abrir mais caminhos sobre a mesma dúvida. É o que mais é possível. Se a gente pudesse que criasse um movimento de expandir mais consciência, cada um que assistiu e que gostou de alguma coisa, ou que surgiu alguma coisa a partir do que a gente bate papo aqui, faz a sua live também, republica, reposta, marca a gente, e crescendo essa onda, né? Coisa da pedrinha que cai na água e abre um círculo, e o círculo expande, um círculo dentro do outro. Ou o dente de leão, que é o símbolo do Axis, né? Que o vento leva e vai semear, a gente não sabe nem exatamente o que, nem exatamente onde. Mas se a gente puder fazer isso crescer, sim, expandir mais. Conta pra gente. Convida também, faz o seu movimento daí, se junta no nosso e vamos lá. Gente, porque eu vou falar um segredo agora, essa aqui é minha primeira live. Eu falei, Lu, como que eu faço? Ela, vai lá que eu te chamo. Então, minha primeira live. Sim, eu tô aqui, gente. Vamos, todo mundo consegue. Aí. E consegue os amiguinhos também. Vamos. Acho que é isso aí, pessoal. Obrigada por todo mundo que deu uma passadinha, por todo mundo que está aí assistindo. Obrigada, Leandra, por esse presentão que você é, né, cara? Essa contribuição. A Leandra, desde que eu conheci ela em fevereiro do ano passado, no Fundamento Global, aqui no Brasil, assim, cara, só um presente maior que o outro. E até hoje as pessoas me procuram e falam, quando falam comigo sobre as possibilidades, uma galera lembra dela falando Next. Então, tipo assim, quem não viu, assiste, tá lá no YouTube. A leveza que a Leandra cria para a vida dela e toca sem nem ela sabe o que é ser ela, entende? Sabe quando a gente fica lá enrolando e achando o que tá de errado no meio do caminho, ela já foi. Então, Lu, e você é ótima, né? Nossa, fala. Não consigo falar tão lindamente como você, mas você também é um presente para mim. Obrigada. É isso aí, pessoal. Vamos terminando hoje por aqui. E o que mais é possível? Semana que vem estamos aí de novo. Beijos. Beijo. Tchau. Boa noite aí na Irlanda. Sim.